Aleluia. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Diga: o Senhor é a força da minha vida. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: vindo o inimigo contra mim, o Senhor levanta a sua bandeira para me defender. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Me lembro da última ministração da pastora Kézia aqui, quando ela disse: acorda, né? Desperta. Vamos continuar despertando deste sono do mundo, deste sono do sistema, e estar acordado para a guerra, para a batalha que nos foi imposta, que nos traz vitória, né? Amém? Amém. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé com a sua Bíblia, o seu iPod, pode também, em Efésios 6, capítulo 6, do versículo 10 a 20, quando hoje vamos entender um pouco mais sobre as armas, a armadura de Deus, não as armaduras, mas a singular, armadura de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero lembrar vocês que vocês têm plena liberdade de gritar glória a Deus, de pular, né? Dizer aleluia, bater palma. Eu fico um pouco preocupado quando vocês ficam calados. Eu fico assim achando que não sei o que eu acho. Achando é coisa de Deus. Então, dá uns gritos, aleluia, de vez. Se o sono chegar, dá um glória a Deus, espanta o sono. Amém? Amém, pronto. O pessoal está com sono, mas calou. Aleluia. Isso, glória a Deus. Aí o Espírito Santo também vai trabalhando em nós, né? A gente começa a exaltar o nome do Senhor, começa a dar glória a Deus, começa a render graças a Ele, a gente exalta a Deus dando aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as aciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13: portanto, tomai-vos toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestidos-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai-vos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que já foi lida, já se manifesta em nós neste lugar. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, que já permeia este lugar para trazer vida, para trazer restauração, para trazer cura, para acordar, ó Deus, para guerrear, para equipar, para dar visão, ó Deus, para fortalecer, para abençoar, para prosperar, para enriquecer, para trazer ministério de volta. Ó Deus, em nome de Jesus, eu agradeço porque o teu Espírito Santo não está parado aqui, ele está pairando aqui. Aleluia. E isso traz vida e vida com abundância em nós. Agradecemos também pelos teus anjos que nos guardam, nos protegem. Ó Pai, envia os teus anjos, Senhor, a encontrar os nossos familiares, os nossos amigos, nossos irmãos, a proteger aqueles, Senhor, que podem estar sendo nesse momento atacados pelo inimigo, mas o Senhor já enviou socorro. Aleluia. Agradecemos a Deus também pelos nossos bens guardados pelos teus anjos.
em nome de Jesus. Nós não tememos o mal, Deus, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Igreja, a ministração hoje você poderia dizer que não foi uma pregação, mas é uma pregação com caráter de estudo. Mas particularmente eu nunca ministrei sobre as armaduras, a armadura de Deus, obrigado, né? Nesse sentido, com esta visão. Geralmente a gente ensina essa passagem de Efésios como um estudo bíblico para nos protegermos, para guerrear. Geralmente a gente coloca esse tipo de palavra quando nós estamos em guerra. Aliás, nós estamos em guerra. Então, cai muito bem hoje aprendermos um pouco mais dessa área que nós não vemos, mas nós cremos que existe, e nós cremos que nessa área nós já temos vitória. Apesar de não ver, nós temos um que nos guia, que nos capacita, que nos informa sobre todas as coisas. E hoje eu quero trazer para você mais uma informação a respeito desse versículo, né? O livro de Efésios é um livro, eu não diria que é o melhor livro para aprender sobre guerra espiritual. Toda a Bíblia é uma guerra espiritual. Toda a Bíblia é um ensino. Toda a Bíblia é uma maneira de você entender como as coisas no mundo espiritual funcionam, para que você tenha vitória no mundo material, né? No mundo que você vê e no mundo que você não vê. E existem várias passagens, ou melhor, vários estudos a respeito de Efésios, que nos ensinam como destruir as obras do mal que está tentando vir sobre nós, que nos rodeia, que tenta tirar a nossa paz, a nossa alegria, que tenta tirar a nossa saúde. Nós precisamos entender que essa vida que está aqui existe nos bastidores, ou seja, existe uma vida por trás dessa que, eu diria, gerencia essa vida. Essa vida que você vê, ela é fruto daquilo que espiritualmente foi lançado antes deste momento. Nós vamos entender isso melhor. Então, esse estudo de hoje, melhor, essa pregação de hoje, com caráter de estudo, é para trazer entendimento da armadura de Deus como uma ferramenta indispensável ao salvo. Eu coloquei a palavra salvo, não coloquei crente, porque a Bíblia diz que o diabo é crente. Ele crê, mas ele não obedece. Então, por isso eu fiz questão de colocar o salvo, porque as informações que Deus nos traz em Efésios são para aqueles que vão herdar o reino dos céus. Só que o reino dos céus, nesse detalhe aqui, ele é tomado à força. É necessário uma guerra, é necessário uma batalha, são várias batalhas. É necessário impor o reino de Deus para que nós possamos ter vitória em você também. Amém. Amém. Como é que eu poderia começar a ensinar a respeito da vida que você não vê? Vamos chamar de invisível e visível. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus fala, ele diz que antes de fazer alguma coisa, ele avisa aos seus servos profetas. Hoje, Deus informa a sua igreja. Ele mostra à igreja aquilo que vai fazer. Por isso ele manda a igreja orar por certas coisas. Então, como é que você vai ter a certeza que você já teve vitória naquilo que você está orando? Não me faça entender isso, perceba bem. Nós vamos assistir hoje, hoje não, estou falando pelo culto, uma partida de futebol em que quem tem um jogo aí memorável que o seu time ganhou? Quem tem? Menos o Gabriel, porque ele é Atlético Mineiro, então não quero. Brasil e Itália. O jogo, vamos assistir Brasil e Itália, que você foi campeão da Copa, né? Nos traz boas lembranças de alegria, né? Desculpe trazer futebol isso, mas você vai entender o que eu estou falando. Nós vamos assistir pela televisão ou pela internet, no YouTube, nós vamos ver o jogo. Qual é a sua expectativa quando você senta para assistir um jogo em que você sabe que o time que você torce já teve vitória? Ora, a sua expectativa de emoção é um pouco menor. A sua expectativa de que você vai ganhar ou não existe, porque você sabe que você já ganhou.
A expectativa de a que tempo daquilo vai acontecer, você também não vai ter. Porque já está, olha, agora vai ser aquele lance em que a bola bateu na trave. Agora vai ser aquele lance que Tafarel segurou. Aquele vai ser o gol da Itália. Você vai saber tudo, porque já aconteceu. Você já está informado. É um pré-jogo. Você já sabe o que aconteceu. Assim é na vida espiritual. Deus já nos informou tudo aquilo que já aconteceu. E nesse jogo da vida eu quero dizer para você que o nosso time já é vencedor. Amém. Por isso nós não temos que ter expectativas ruins daquilo que está nos esperando. Nós temos que ter expectativa de alegria. Olha, nesse momento aqui vai ser agora. Olha, Deus vai liberar sobre mim agora uma unção tremenda. É isso que nós temos que crer. Amém. A Bíblia já nos diz de antemão que a terra vai ser destruída, a superfície. Mas também ele já nos diz de antemão que a terra vai ser restaurada. Ele já nos diz de antemão que antes da tribulação nós vamos ser tirados deste lugar. E ele diz também que o diabo vai reinar 7 anos nesta terra. Mas ele também nos diz antes que nós vamos voltar aqui e vamos reinar com os Cristo, nós vamos derrotar o reino das trevas. Deus também já nos diz que nesse jogo o diabo vai ser preso por 1000 anos. Mas ele diz também que por um pouco de tempo convém que o diabo seja solto, depois ele vai ser aprisionado para sempre. Isso quer dizer que nós já somos vitoriosos. O diabo apronta, o diabo destrói, o diabo mata, aí faz um monte de coisas lá, mas nós já temos a certeza que em tudo isso somos mais do que vencedores. Amém. É por isso que nós temos que olhar para as situações difíceis com alegria. Glória a Deus. Porque ainda que haja maldição, ainda que haja problema, ainda que haja ataque sobre sua vida, a Bíblia diz que para o servo dele, para o salvo, Deus vai transformar essa maldição em bênção. Amém? Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paulo fala aqui no início dessa ministração, dessa palavra aqui, que ele fala finalmente. A palavra finalmente chegou o fim, chegou o final da história. Mas o final da história é espiritual. Prossegue a guerra da vida visível. Prossegue a guerra em que nós temos que guerrear pelos nossos filhos. Temos que guerrear pela nossa família, guerrear pela nossa igreja, guerrear pelos nossos irmãos, guerrear pelos nossos países, pelos nossos políticos, autoridades, guerrear para que as trevas não ganhem espaço no mundo, guerrear para que os gays não continuem abrindo igreja, guerrear para que os muçulmanos não continuem crescendo e destruindo as pessoas. Amém? Amém. Então finalmente chegou, mas no mundo visível nós ainda lutamos. Bom, a gente fala de guerra, claro, não deve entender que existe uma guerra. E essa guerra, já sabemos que nós somos vitoriosos, sabemos que nós temos que continuar lutando. Mas aonde é que acontece essa guerra que Efésios está falando? Ele fala: essa guerra acontece aqui na terra, acontece no centro da terra, acontece somente na sua casa, acontece somente dentro da igreja, nas quartas-feiras, quando você vem aqui guerrear com o diabo. Essa guerra não acontece aqui. Essa guerra não acontece no visível. Paulo é bem claro quando ele diz nas regiões celestiais. Eu tenho ensinado a vocês, alguns já sabiam de muitos anos, outros foram novidades, que a guerra acontece no segundo céu. Este céu é o firmamento, o céu que nós vemos, a lua, estrela, eu falei isso no domingo passado também. Existe o céu de Deus, onde está o trono do Senhor, né? Mas existe o segundo céu, onde ali as guerras acontecem as guerras. Você vê no livro de Daniel, em que quando ele colocou no coração que ele queria fazer alguma coisa, aquilo já subiu antes da oração dele, e Deus já tinha despachado a resposta antes que ele terminasse a oração. Mas a Bíblia diz que houve uma guerra no céu, nas regiões celestiais. Por isso nós temos que sair deste nível terreno, ou esse nível visível, e temos que nos conduzir ao segundo céu, ou seja, às regiões celestiais, onde ali está a nossa vitória, segundo Efésios 1. Ali também está escrito em Efésios 2 que Cristo, ele tem o trono dele lá nas regiões celestiais.
Ele até é rei também, ele é Senhor também até nas regiões celestiais. Nós também entendemos que Paulo nos fala aqui em Efésios 3, que a nossa vitória é por isso que nós temos que guerrear lá. Onde é que no futebol, onde é que se ganha o jogo? É na arquibancada. É antes do jogo, no treino, na concentração dos times. Não é no campo de batalha. E o campo de batalha é lá, no céu. Lá os anjos operam, segundo também Efésios 3, os demônios também operam ali. Claro que existe uma guerra ali, né? Nós temos que guerrear no segundo céu. Como é que nós vamos sair daqui e vamos ao segundo céu? Eu vejo que Kézia gosta muito de falar com a família dela lá em Matarroma, né? E Deus deu a ideia ao homem de fazer como é que chama do negocinho do Skype, né? Então sempre que eu vou na casa de Kézia, eu vejo ela falando com os familiares dela. Bom, Kézia não está lá em Matarroma, mas ela está falando em Matarroma, a voz dela está lá. De alguma maneira, Kézia está em Matarroma. Ela pode estar aqui em Dallas, mas ela pode falar com Matarroma. A pastora Teresa essa semana falou com a Mabel na Espanha, com uma pastora também lá, não sei que foi a cidade que você falou com ela? Valência. Em Valência. E a pastora Teresa estava aqui em Dallas, mas ela também estava lá na Espanha. Olha, se nesse mundo visível, nesse mundo material, que é um mundo limitado, nós conseguimos chegar a outro local, imagine no reino espiritual em que Deus, aleluia, já equipou-nos com todas as ferramentas necessárias. Para que você saia desse nível terreno e vá lá, você tem que estar em oração, em súplica, em clamor. Você tem que estar na presença de Deus. Você se lembra que eu ensinei a vocês que quando depois do arrebatamento, depois que nós estivermos aqui reinando com Cristo, que nós vamos poder, nós vamos ter outro corpo, né? Não esse, né? Que pena, né? Eu não vou ter esse corpo bonito, mas nós não vamos nós vamos ter outro corpo, um corpo que quando Cristo ele ressuscitou, um corpo que glorificado. Nos estudos, a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai entendendo o que Deus está falando de corpo glorificado. E uma ideia para vocês, eu falo muito isso no estudo bíblico. Quando você estiver reinando com Cristo, e Cristo estiver lá em Jerusalém, na cidade santa, onde vai ser a Casa Branca lá de Jesus, da terra, e ele disser, eu quero uma reunião com todos os governadores de cidades, você não vai gastar 12, 13, 14, 15 horas para chegar lá. Você vai ser transladado, porque o seu corpo não vai ser impedido pelo espaço para se locomover, ou pela matéria para se locomover. Pastor, o que você está falando? Que heresia é essa? Não é heresia. Quando os discípulos estavam reunidos e depois Jesus ressuscitou, e eles estavam indagando um para o outro, disseram que viram Jesus, ela disse que viu Jesus, um monte de gente viu Jesus, e Lucas disse o quê? Eu só acredito se eu colocar o dedo. E a Bíblia, desculpe, estou emocionado, estou querendo correr para chegar no ponto aqui que eu quero. Vamos lá. Então Tomé, desculpe se você está nos ouvindo, o Tomé, né, eu só acredito se eu colocar o dedo ali, né? Então Jesus, diz a Bíblia diz que a porta estava fechada e Jesus entrou. Ele não bateu na porta, ele não abriu para a maçaneira. Jesus passou pela porta, porque ele tinha um corpo glorificado. Então assim vai ser a gente. Mas ainda nesse momento não é o tempo do corpo glorificado. Você não pode chegar no segundo céu, na região celestial, com esse corpo. Assim como o diabo não pode estar aqui na terra, porque ele não tem corpo. Eu tenho ensinado para a igreja, né? E perguntado, talvez você não tenha ouvido aí, vou perguntar. Quem tem mais autoridade na terra? Uma minhoca ou o diabo? A minhoca, porque a minhoca tem um corpo físico. E o diabo, para ter alguma licença ou permissão para trabalhar aqui, ele tem que encontrar um corpo. Pense também que você, para estar na região celestial, você não tem como chegar lá. Mas você precisa de uma maneira. E Deus nos equipou com a oração. E você entrar no Santo Santo, você entrar numa região de guerra, você clamar. Como você está aqui na quarta-feira, você está aqui, você está lá também. Você está frente a frente com o diabo. E aí você guerreia. Lá não entra físico,
que essa guerra não é contra a carne e o sangue. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem um problema com alguma pessoa em qualquer área da sua vida, e você está lutando com essa pessoa para que a coisa seja resolvida, eu quero dizer para você que você está perdendo munição, perdendo tempo, e o diabo está rindo da tua cara. Porque a guerra não é contra aquela pessoa que está ali. A guerra é ganha no campo de batalha. Você tem que parar de brigar com a pessoa, conviver no que for necessário, falar o que for necessário, mas no momento que você estiver lá, em oração, em clamor, em guerra, com a espada, com a palavra de Deus, então você está conseguindo algo. Eu não estou dizendo a você que quando você chega diante de uma pessoa que quer desfazer de Deus e você prega e você resiste com a palavra, eu não quero dizer que você não deve fazer isso. Muito pelo contrário, quando você faz isso, você está no segundo céu. Toda vez que você resiste ao diabo, de alguma maneira, claro, com a palavra de Deus, de alguma maneira, você está no segundo céu. Então para de brigar com o vizinho, com a vizinha, com o marido, com a mulher, com os filhos. Para de brigar e começa a guerrear com aquele que tem influenciado. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Estou quase terminando a introdução. Que horas são? 8h30. Aleluia. Aleluia. Bom, antes de começar a falar de cada armadura, a armadura de Deus, né, de cada item, Deus ele fez essa armadura, essas armas, para proteção e para ataque. Essa maneira de Deus trabalhar já foi pré-estabelecida. Já falei para os salvos, para, como a Bíblia diz, guerrear neste mundo tenebroso. Já falei que é nas regiões celestiais. Estou recapitulando para você entender onde eu vou chegar. Porque nas regiões celestiais é onde estão os anjos, os demônios, onde está a nossa guerra, onde está a nossa vitória, né? Perceba bem. Eu falei até no início aqui, os gays eles estão abrindo igreja aí, diz que igreja de crente. E a gente começa a guerrear e a, eu não digo a palavra julgar, mas tem uma luta, um confronto direto com os gays. Para a igreja que está estudando, vocês estão estudando na sexta-feira, a gente sabe que existe um principado, um governo satânico por detrás disso. Falamos também que ele não tem corpo físico aqui, ele tem que encontrar, no caso, eles, para a igreja e tentar difamar o Evangelho de Cristo, para tentar desviar, como esse filme de Noé está aí hoje, tentando desfazer, enganar, tentando enganar a mim e a você de que a história é outra. Ele sabe que ele não vai conseguir, então ele luta com as pessoas lá fora. Esse é o ponto. No momento que você vai lá em cima e começa a clamar a Deus pela vida dessas pessoas que estão perdidas, Deus, ele envia uma resposta e às vezes essa resposta não vem a você. O segredo de você ter a certeza de que Deus está operando é simplesmente quando você tem a paz e a tranquilidade e sabe que você está na presença de Deus e que Deus está ouvindo. Eu estou querendo chegar da seguinte maneira, é o que eu estou repetindo o que eu falei. Para de brigar com o homem. Para de tentar mover aquilo que o diabo está fazendo e você quer se colocar no lugar de Deus. Deus está vendo tudo isso, Deus está trabalhando. E eu estou querendo dizer a você que persista naquilo que Deus, naquilo que você está orando a Deus. A sua oração não é desperdiçada. Amém? Amém. Ok. Eu queria entrar agora, se fosse uma introdução, eu queria entrar agora nas armas, né? Cada uma delas. Quais são as 3 primeiras armas? Olha na sua Bíblia, me ajude aí. Quais são as primeiras 3 armas que Deus nos coloca em Efésios? Quais são? Gostaria de ouvir de vocês. Qual é a primeira? Espada. Sim. Uhum. As 3 primeiras. Cinto da verdade. Couraça da justiça.
Igreja, esses três, você tem que estar constantemente vestido. Esses três não se tira. Você usa quando vai dormir, quando vai tomar banho. Você usa quando vai trabalhar, quando você vai jogar futebol, quando você vai tocar violão, quando você vai louvor. Você não tira. Essas são armas que nós temos que andar o tempo todo, porque existe o ataque do tempo todo do diabo contra essas coisas. Veja bem, veja bem. Cinturão da verdade. A verdade, eu falava isso outro dia numa reunião, no aniversário. A verdade, ela não muda. A verdade é pintada, a verdade é escondida, ela é tentada ser transformada. A verdade é feita um monte de coisa na verdade, mas na verdade não muda. A Bíblia diz: eu sou Deus, em mim não há sombra de variação, não tem jeito de mudar Deus. Aquilo que eu tentei fazer vai acontecer, ele diz. Então, a verdade, quando você usa o cinturão da verdade, aonde você andar, ainda que tentem desfazer daquilo que você está fazendo, a verdade vai permanecer. Jesus também disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como desfazer de Jesus, não tem como derrotar a Jesus. O diabo já sabe que não tem como destruir a Jesus. Você está com Jesus, você está revestido, você está usando Jesus o tempo todo. Se você usa da verdade, a verdade liberta, amém? Amém. Não, a verdade não liberta. O que liberta é o conhecimento da verdade. Por isso, não use um cinto sem saber para que você está usando. Não use um cinto só para dizer: olha, eu sou crente. Use o cinto da verdade e saiba que aquele cinto vai libertar você e aonde você está. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Uma pessoa está entendendo. Sabe o melhor exemplo de verdade que eu consegui? Não, pelo menos para hoje aqui. Eu fui lá no livro de história e descobri uma coisa sobre Abraham Lincoln. Foi ele que deu a liberdade aqui aos escravos, né? No ano 1862. Então, em 1862, ele assinou, o chamado do Brasil a Lei Áurea, ele assinou a libertação dos escravos. Então, os escravos já eram livres desde 1800 e quanto? 67. Ou 1807? Ok, eu aceito. Vamos lá. E ele assinou isso aí. Só que aqui no Texas, falei em cima, aqui no Texas, ninguém sabia disso. Passaram-se 2 ou 3 anos, se não me engano, me ajude se eu estiver errado, em que os donos de escravos, os senhores, ainda escravizavam os escravos. Quer dizer, eles já tinham sido livres, mas eles não tinham conhecimento da verdade da escravidão, de que já havia acabado. Igreja, sabe o que acontece com a gente? A gente usa o cinturão da verdade de Efésios. Amém, amém, amém. Aleluia, nós somos vitoriosos porque eu estou com o cinturão da verdade. Igreja, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos ricos no Senhor, temos a herança do céu, temos os tesouros escondidos. Nós temos, se andarmos com o Senhor, se andarmos na presença dEle, tudo o que pedimos, Ele nos dá. A Bíblia diz que nós somos ricos, nós somos milionários e não sabemos. Sabe aquela história daquele filme de Beverly Hills, não? Aquele filme antigo de uma comédia que o cara é pobre e fica rico, mas continua assim. Beverly Hills, esse mesmo. A história desse filme é interessante. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu achei interessante o cara contando. Diz que eles estavam passando fome, eles eram pobres, tinham uma terra no Tennessee, e eles não tinham mais o que comer. Então o cara resolveu, e ele caçava, né? Fazendeiro, mas pobre, ele trabalhava duro para dar um sustento de comida, mas não era porque não tinha nada. E ele foi para o mato caçar, para trazer comida para o jantar. No que ele está caçando, ele olha para o chão e está vendo aquele monte de bolha preta de óleo subindo na terra dele. Petróleo. Da noite para o dia, o cara ficou bilionário e foi morar em Beverly Hills. Só tem um detalhe: ele trouxe com ele a mentalidade que ele tinha
Eu imagino que o sapato, pastor Gabriel, também crescia. Porque a Bíblia diz que todos não tinham falta de nada. O alimento chegava de manhã, a água estava ali, se faltasse água, Moisés dava conta ali. Mas a mentalidade daquele povo era de servir ainda no Egito. Porque eles tinham a verdade, mas eles não usavam a verdade. Igreja, o cinturão da verdade é para ser usado. Não vem para cá dizer, eu estou guerreando, eu tenho o cinturão da verdade. Mostre que você tem o cinturão da verdade e diga que a verdade já te libertou. A verdade já tirou de você o que não é de Deus. A verdade já lhe prosperou. A verdade já lhe curou. A verdade te libertou. Essa é a guerra espiritual. O diabo quer colocar em nossa cabeça que nós não podemos nada. A Bíblia diz que no Senhor podemos todas as coisas. E a gente fica dizendo, não sei se der. Dá sim, se é a vontade de Deus. Você entende o que é guerra espiritual? É por isso que eu falei, eu nunca ensinei, nunca ministrei sobre as armaduras de defesa desse nível. O conhecimento da verdade liberta. O conhecimento da verdade cura, amém? Glória a Deus. Depois vem a couraça da justiça. O que é justiça? A justiça, segundo a palavra de Deus, é você andar em linha com o que Deus manda você fazer. Justiça não é fazer as coisas boas. Justiça é fazer o que Deus manda. Eu falava na sexta-feira que algumas pessoas nos acusam dizendo que nós servimos ao Deus, nos questionam, né? Em que é um Deus mau, que mandou matar um monte de gente lá atrás. E hoje as pessoas matam um ao outro e eles se contradizem no que eles estão nos questionando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus disse a Josué, olha, divide aí as terras para as tribos, e aonde você entrar, você pega o pessoal da terra e olha, mata. A Bíblia diz que Deus mandou matar do mais velho, do mais novo, ao mais velho. Deus mandou fazer isso. Aí diz que Deus é um Deus sanguíneo. Aí pergunta, por que Deus fez isso? Você vai estudar por quê? Porque Deus queria fazer a terra um local como ele planejou antes. Um local habitável. A terra foi feita para os filhos de Deus. Para os humanos, filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. E aquele povo que estava ali era um povo mau. E não se matou. Daí anos se passaram e começou a aparecer daquelas gerações, se não detalhar cada um, mas você vai ver Nero, você vai ver o próprio César, você vai ver Hitler, você vai ver Saddam Hussein, olha, um monte de gente. E se perguntam, por que é que Deus deixa essas pessoas viverem? Deus mandou acabar lá atrás. Aí diz que Deus não é um Deus justo. Você sabe o que é justiça? É fazer o que Deus manda. É obedecer. É cumprir na risca aquilo que Deus manda fazer. Independente de você pensar qual vai ser a coisa. Não importa, igreja. Se você não entender aqui, você vai entender lá na frente. Se você não entender lá na frente, no céu você entende. Mais fácil. Você entende? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus também. Amém. Amém, amém, amém. Bom, ele está falando de justiça. Justiça é fazer o certo e o errado. O que formiga e mosca gostam? Lixo. O que demônio gosta? De coisa errada, lixo. Então, preste atenção. Quando você não faz a justiça de Deus e faz coisa errada, você está dando para o diabo lixo, errado, é pecado, porta aberta, desfazendo de Deus, desfazendo do Evangelho. É você chegar em plena guerra e você olhar um lado, olhar para o outro e dar o tiro para o seu irmão. É isso que o diabo quer. É isso que ele tenta nos influenciar a ser como uma mosca e como uma barata, comer lixo. Qual é o nosso parâmetro de justiça? A palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, que eu já disse, conhecimento da verdade, o conhecimento do que o certo, o que é errado. Para você saber o que é certo e o que é errado, você tem que conhecer o parâmetro de Deus, porque o certo, o errado e a justiça está em entender o que Deus quer. Quando nós fazemos justiça, nós temos vitória, e essa é o uso da couraça da justiça,
fazer a justiça de Deus. Depois vem a bota da preparação do Evangelho da Paz. Perceba que esses três, você vai entender depois que eu falar os outros três, você tem que usar o tempo todo. Você tem que ter a justiça o tempo todo, você tem que ter a verdade o tempo todo. A bota da preparação do Evangelho da Paz é o número 3. Qual é a certeza de que essa justiça que você faz, além de você conhecer a palavra de Deus, qual é a outra maneira de você saber? Era isso que eu queria falar antes. Você percebeu que eu fiquei me gaguejando, eu queria jogar para frente, senão ficar sem sentido. A paz. Qual é a certeza dessa justiça? A Bíblia diz que a paz no vosso coração, ela é o teu juiz. A certeza de que você está fazendo algo segundo a vontade de Deus, não segundo o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu próprio pastor, ou o presidente, ou a lei lá fora, ou o que for, a escola. A certeza de que você está fazendo a coisa correta e você permanecer firme, é a paz dentro de você. Às vezes a gente faz uma coisa que alegra muito as pessoas, depois você vai medir com a palavra de Deus, não era bem isso que Deus queria. Você viu o rei lá da Pérsia, que ele achou que ele podia pegar as coisas santas de Deus e fazer uma festa para a sua gangue lá? E quando Deus foi na parede e disse: olha, eu te pesei e achei falta em você. Ele achou que estava fazendo uma coisa para mostrar que ele tinha o poder de Deus, ou que Deus talvez usasse ele, porque ele estava usando as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus é para usar com justiça. A palavra de Deus se usa para engrandecer o reino de Deus ou para te dar vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz no coração. Mas uma coisa sobre paz, tem uma história de um livro, né? Uma grande tempestade de uma ilha, e a ilha estava sendo toda destruída, e a ilha tinha aquela costa cheia de pedra, e o vento não deixava qualquer pássaro que tentasse sair, grande ou pequeno, o vento pegava, jogava as pedras, matava, e não tinha sol, as nuvens estavam fechando tudo tenebroso, e de repente se olha dentro daquela brecha tão pequena, um pássaro lá dentro, pequenininho, assobiando e cantando no meio da tempestade. Aí se percebeu ainda que daquelas nuvens de repente abria uma brechazinha, um raio de sol e ia diretamente naquele pássaro. Igreja, você ter paz não é quando você tem paz quando algumas coisas estão ruins. Não é essa paz que Deus te dá. Não, o carro quebrou, não tem dinheiro do aluguel, estou sabendo que você foi mandado embora, essas três coisas aí para mim, mas sabe o que? Eu tenho paz. Ainda não é a paz de Deus, digo a você. Eu me arrisco a dizer isso. Sabe quando é a paz de Deus? É quando tudo está errado. É quando tudo vem para cima de você. É quando o seu casamento está em risco. É quando sua vida está em risco. É quando o seu emprego está em risco. É quando a saúde sua está em risco, mesmo que você vai morrer. É quando você vai despejado de casa. É quando tudo acontece e você diz: a minha paz ninguém tira. Amém. Essa é a paz de Deus. A paz que eu posso dar um jeitinho. O dinheiro está acabando, mas eu sei, se eu fizer uma coisa extra, eu consigo arranjar o dinheiro para pagar as contas. Não é a paz de Deus ainda, essa é a paz do homem. A paz de Deus é quando tudo se acaba, você não tem dinheiro nem para comer, alguém bate na sua porta e diz: olha aqui, ó, eu trouxe compra para você. Amém. Mas você fica em paz. Se não tiver, amém. Sabe o que é a paz de Deus? É a paz de Abacuque. Ainda que não tenha nada, olha, todavia eu me levo Deus na minha salvação. Essa é a paz. É essa paz que você tem que usar todos os dias, todo o tempo, porque nós estamos visados pelo diabo todos os dias. Mas nós ficamos nessa brecha como esse passarinho. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu podia ter deixado isso para o estudo bíblico, mas eu estava doido para pregar isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, esses três nós temos que usar o tempo todo. Agora existem três. Eu não vou dizer que você não deve usar essas últimas três armas, mas eu diria a você que tem hora que você não pode.
deixar de usar essas armas. Você pode até deixar de usar algumas vezes, mas tem armas que você não pode soltar. Tem armas que você tem que beber a água com a boca, igual cachorro, e com a espada, olhando. Aleluia. Escudo da fé. Todo mundo diz que tem fé, acrescenta fé. Eu vou lá e vou injetar fé naquela pessoa. O que é fé? O que é fé, igreja? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas Amém? Amém. Posso colocar mais uma coisa sobre isso aí? Claro que é bíblico, não vou lembrar a palavra minha. Fé é agir da maneira que Deus diz. Faça isso. Fé é Deus chegar assim, ó, botar a mão no seu rosto e dizer: pega a carteira, coloque toda na cestinha, com cartão de crédito, pega a chave do carro, ó, ponha lá a chave do carro com tudo lá, pega a chave da casa, tem uma coisa aqui nesse bolso, pega o computador, pega tudo lá, pega uma pá não vai dar. Faça o que Deus manda. Você viu o que Abraão fez? Aquilo por isso que é chamado pai da fé. Pastor Gabriel, ele tinha um filhinho dele que ele tanto queria. Deus disse: degole nele, passe a faca no pescoço dele para mim. Você tem fé? Você tem fé? Amém. Baseado no que Deus nos está falando hoje, a nossa fé está muito melhor do que a 23ª parte de um grão de mostarda. Porque Deus diz: vá para a igreja. O Senhor diz: vamos orar. E fala de jejum, e fala tanta coisa. Se fé é agir de maneira que Deus diz: faça isso, pelo chamado de Deus, a nossa fé está muito pouco, ou está quase extinta. E eu vou lhe dizer uma coisa: é impossível agradar a Deus se Ele não encontrar fé em mim e você. É impossível. E nós somos alegrados, nós somos não justificados, mas nós somos abençoados. As respostas são respondidas pelo nível de fé que está em nós. Amém? Amém. A fé, ela está relacionada com a bota do Evangelho da Paz, ou seja, mais diretamente com o pé. A minha fé está diretamente ligado com o meu pé. Eu acredito que com o pé de vocês, e quanto a esse ponto eu diria que vocês têm fé. Porque quando nós pegamos os nossos pés, guiamos o nosso corpo para onde Deus manda, independente que, eu não sei se hoje é bom, eu não sei se não é, eu não falo só de igreja, eu falo de qualquer lugar, mas no caso é igreja. Foi o pé que trouxe vocês aqui, eu estou errado? Não. Eu sei que eu estou falando de coisa visível, vamos chegar no invisível. Dá certinho, né? A Bíblia nos diz para nós andarmos. Opa, ao pé. Segundo o quê? Andarmos em o quê? É o pé. Nós temos que andar com fé, andar pela fé. Nós temos que subir pela fé, descer pela fé. Nós temos que correr pela fé, nós temos que fazer tudo pela fé. E o pé está ligado à sua fé. Eu pergunto uma coisa: a fé está ligada à sua cabeça? Eu diria que não. Aliás, eu digo que não, tenho certeza disso. Por quê? Porque eu não ando pensando em fé. Ops. Eu ando firme pela fé. Quando você anda pensando na fé, vem a dúvida. Sexta-feira aprendemos, né? Que o diabo vem e coloca dúvida na nossa mente, coloca receio, coloca, eu não acredito, e vai trabalhando na mente. Ele disse a Jesus: Jesus, já sabia a palavra de Deus, né? Ainda sabe. Transforma este pão, essa pedra em pão. Estava mexendo com a mente de Jesus. Mas Jesus estava com os pés firmes na fé. E respondeu à altura da palavra de Deus. Você entende isso? Andar pela fé e viver
pensando pela fé. Alguns pensam que andam porque vivem andando pela fé, mas na verdade eles andam sentindo fé. Você está sentindo fé hoje? Então eu faço o seguinte, a partir de hoje eu estou pegando você direto, mas é bom você aprender. Não ande sentindo fé. Não ande. Ande exalando fé. Ande transmitindo fé. Ande vivendo fé. Ande na fé. Amém? Amém. Oh, glória. A preocupação de quando eu pergunto as coisas eu não quero mais responder, mas eu faço isso de propósito para que você responda, mesmo que você não responda o que eu quero. Amém? Amém. Aleluia. 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 Aqui não tem não, mas quem mora em casa aqui, você vê lá na sua sala um negocinho branco, uma parede, fica lá no canto da parede, que se chama, quando você anda ele acende. Motion sensor. Ou como é que chama em português? Sensor de movimento. Sensor de movimento, né? É. Quando você anda e está ligado ao alarme, aquele sensor dispara o alarme, porque você está andando, alguém está se movimentando ali. Se você soltar o cachorro vai soltar o alarme. Interessante que nesse alarme tem uma luzinha lá. Assim é no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Quando você está andando em fé, o sensor de movimento de Deus, ele, aleluia, em fé, ele vai acender uma luz que vai direto para você e vai trazer você vitória, porque você vai parar de andar em trevas e a luz do Senhor, aleluia, vai levantar o alarme no céu e vai dizer aí, ó, eis meu filho, eis minha filha amada, eu vou abençoar ela, vou proteger ela. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Pela fé. Se você entra no mundo espiritual lá onde tem as guerras e anda sem fé, o alarme não vai, presta atenção, o alarme não vai tocar. E a luz de Deus, você está em fé, no vale da sombra da morte, no meio da guerra, mas você não vai em fé, a luz não acende, você vai ficar no escuro, você vai lidar com aquilo que está no escuro. Agora presta atenção, essa guerra não é sua. Se você está em fé, a luz acende, a luz dissipa toda a treva, sai correndo de você sem você fazer. Saia. Você entende? Você entende que a guerra, isso é arma espiritual. É arma espiritual andar em fé. Escudo da fé, protege da fé. Amém? Amém. Aleluia. Depois nós temos o capacete da salvação. O capacete da salvação nos ajuda a pensar. Eu já falei sobre isso, que nós somos limitados. O capacete da salvação, o trabalho dele é proteger você, não só das setas do inimigo, das tentativas de fazer o inimigo você pensar que você não pode nada, mas também protege de você. Uma vez eu preguei aqui, pastor Gabriel, e eu falei dos nossos inimigos, e eu falei do nosso pior inimigo. O pastor Gabriel deve ter pregado sobre isso também. E eu apresentei a cada um de vocês aqui o seu maior inimigo, você mesmo. Porque quando a gente começa a duvidar das coisas de Deus e começa a fazer nada disso que nós já falamos aqui, em termos de fé, de luz, de justiça, e a gente começa a pensar coisas terrenas. A gente quer dar o jeito das coisas de maneira humana. Olha, o capacete da salvação protege-nos. Não só da salvação, mas de nós mesmos. Amém. Protege-nos para que a gente não perca essa salvação. Protege-nos para que a gente não venha pensar coisas erradas. Protege a gente das coisas do inimigo, das coisas do mundo. Você se lembra que eu falei no início da administração que essas armas são só para os salvos? Não é para qualquer um. O capacete de salvação na cabeça de um que não é salvo não vai funcionar. Vai fechar culto. O cabelo vai ser assim, ó. A boca vai funcionar, não dá certo. As coisas de Deus funcionam para aqueles que são de Deus. Amém. Então o capacete da salvação, grava aí. Isso protege
protege-nos de, não só do diabo, mas também das coisas de nós mesmos. Eu vou adiantar, vou correr, estamos agora na última espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Nós sabemos que é o que está escrito? A palavra de Deus. É a declaração da palavra de Deus. Nós estamos tendo estudo bíblico muito bom. Deus tem derramado ensinamento, Deus tem derramado estratégia. A gente está aprendendo coisas, eu estou aprendendo coisas que eu tenho que pesquisar isso, ensinar a vocês. Deus está me mostrando coisas novas que estava ali, eu nunca havia percebido, mas Deus tem um propósito para isso. Mas sabe o que? Sabe para que a igreja deveria fazer diariamente estudo bíblico? O diabo. Não, ele não vai se converter, ele não vai mudar. O coração dele já é pedido, o desejo dele é pedido, ele não tem mais jeito. Mas nós deveríamos ensinar todo dia para o diabo. Porque na tentação, eu acabei de falar, Jesus deu um estudo bíblico para o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão vive um homem, adorarás somente ao teu Deus. Então, quando nós damos estudo bíblico para o diabo, nós estamos colocando em ação a espada do Espírito. É para quê? Para você dar surra nos crentes? O pastor cheio da paz, a espada do Espírito vai dar surra em todo mundo da igreja hoje. Não é isso. Não é para isso. A espada do Espírito é para guerra. A espada do Espírito vai dizer: te repreende em nome de Jesus. A espada do Espírito vai dizer: eu sou mais do que vencedor. Olha, diabo, você diz que não posso, mas Deus diz que já me deu ainda. Aleluia. Quando você ataca ou se defende com a espada, você está colocando ela em uso. Amém? Amém. Não, minha espada é tão bonita. Foi um pastor que me deu lá no Brasil. Não quero nem usar. Não. Oh, Deus. Muitos dizem que tem a espada do Espírito, muitos dizem que é forte com a espada do Espírito, mas não aplica em autoridade. Como é o nome daquele filme que a espada fica enterrada no Excalibur, né? Excalibur. Eu sei, mas eu esqueço os nomes. Como é esse? A história diz que alguém colocou aquela espada ali e eles tentam arrancar aquela espada, não tem ninguém que consegue. Vem um e com maior calma puxa a espada e eu aplico isso hoje aqui na igreja. Esse texto, essa história não é bíblica não, mas eu aplico aqui. Quando nós temos a autoridade, nós pegamos a espada e sabemos dominar a espada. Sabemos o que fazer com a espada. Sabemos a quem atacar com a espada. Nós damos aos nomes aos inimigos e ele diz: com a espada do Senhor eu vou contra ti. Aí se ataca o demônio da pobreza, o demônio que está fazendo destruir sua casa, e você vai destruir a espada do Espírito, a palavra de Deus, igreja. Amém. Não adianta você dizer: oh meu Deus, pai, você tem que pegar a palavra e partir para cima do diabo. Você tem que ir lá no segundo céu com a espada na mão e dizer: cheguei aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem. Sujeito endemoniado, o diabo entrou nele, entrou na igreja. Olha que ousadia, pastor. Entrou na igreja, diz que foi principado, foi convite, entrou todo mundo com ele. Deixa entrar, entrou na igreja cheia. O pastor de unção falando, o diabo chegou na frente dele. Começou a rebolar. E começou a fazer uma coisa, distrair a igreja, e pega um, e pega outro, e pega um, e pega outro. E chamaram o diabo para expulsar o demônio, não expulsou. Chamaram o pastor que estava lá, chamaram o pastor, não expulsou. Tinha uma velha pequenininha, neguinha sentada assim na frente. E a velha levantou assim e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Diz que o demônio, o diabo cai assim. Autoridade. Não é físico, ela não tinha físico, não tinha poder. A autoridade na palavra. Glória a Deus. A autoridade na palavra. Olha, tem gente que a gente não dá valor nenhum como pessoa aqui. Abre a boca, o diabo sai correndo. E não é pelo braço, não, é pelo poder da palavra de Deus. Diga não, vocês estão brincando. Essa foi ótima. Aleluia. O que é que fala o versículo 18 aí?
Para eles enviando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando você ora, aí você diz pro diabo, não, você vai sair daí, não, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo outro, tá bom, tchau. Ele vai ouvir? Ele vai ouvir. Você não usou a autoridade da espada. Ele vai olhar o brain da espada, não vai estar escrito lá Jesus Cristo, vai estar escrito Gillette, PS Barba, alguma coisa assim, mas não vai estar escrito Tramontina e vai. Tudo coisa do mundo. Mas se na espada estiver escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o diabo tem que sair correndo, porque a palavra de Deus é a autoridade de Deus na palavra da sua boca. Igreja, olha aqui, eu vou mostrar a vocês qual é dois exemplos do poder da palavra, a espada, a tua língua. Não é fofoca, é a palavra de Deus. O sujeito viu os discípulos de Jesus expulsar demônio. Aí ele achou que ele tinha toda essa autoridade também, porque ele diz ele que frequentava a igreja. Então diz. Aí ele foi com os filhos dele e foi expulsar o demônio. O demônio olhou para a cara dele e disse, olha, eu sei bem quem é. Jesus, claro que eu sei. Quem são vocês? Diz a Bíblia que o demoniado pegou o pai, deu uma surra, pegou os 7 filhos, deu uma surra e botou os 8 para sair correndo nu. Porque não tinha autoridade no nome de Jesus. Eu vi lá na Bahia, eu não era nem, já era convertido, já morava em Piatã, na casa dos meus pais. Uma menina desse tamanho, botou 2 negão para correr, endemoniada. Ficaram com medo de sair correndo. Ele não tinha autoridade no nome de Jesus. Já ouviu história que gente crente vai se mete no espiritismo só para ver o que acontece, né? E os demônios, né, os mortos lá, não conseguem baixar? Por quê? Porque ali está a autoridade de Deus. Você usa a espada que Deus te deu. E o último exemplo de autoridade está em Apocalipse, quando a Bíblia diz que pelo sopro da sua língua, pelo poder da língua de Jesus, ele vai destruir o inimigo. Qual é o poder? A espada, a palavra de Deus. Amém. Pelo que eu estou vendo, Jesus não vai nem tocar nele, vai declarar a sua própria palavra. E o diabo vai acabar. Amém? Amém? Vocês creem nisso? Amém. Quer ou não crê? Amém. Última coisa, reunindo tudo isso, você percebeu que esses 3 aí você usa quando o couro está comendo, né? A gente fala aqui na Bahia. Quando o diabo quer destruir, você lança a mão disso e ataca. Se defende e ataca. E a última coisa é que, pastor, eu gostei muito da pregação estudo, gostei muito do que você falou. Geralmente o pastor deve ter recebido isso também. A sua pregação foi muito bonita, não serve. Se alguém disser, pastor, sua pregação foi linda, como sair daqui eu vou jogar no lixo. Não serve. Vocês estão cansados de saber que pregação na minha, quando você sai de cara feia para mim, aí eu digo, funcionou. Tem que mexer com pregação, tem que mexer com o crente. Tem que chorar, tem que se alegrar, tem que ter uma reação. Não pode ser um crente morno. Jesus vai lá. É verdade. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que eu falei é um mundo que está fora dos seus olhos. Está nas regiões celestiais. Você tem que sair daqui deste mundo físico, e é isso que a gente está tentando fazer no ano 2014, sair desse mundo físico e partir para regiões celestiais e buscar a minha e a sua vitória lá, e engrandecer o reino de Deus lá, e sacar as pessoas que estão indo para o inferno e trazer para o céu lá. Amém. Pastor, eu não consigo fazer isso. Como é que faz isso? É muito simples. Tem um exemplo de um filme, outro filme. Vou falar agora. Um filme aquele, quando o cara Neil
assistir o início para entender isso. No início do filme ele é uma pessoa normal, mas depois que algo é introduzido dentro dele, quando ele aparece na outra dimensão, ele tem poder. O pessoal dá tiro nele, ele... a bola passa. Ele leva 3 dias para descer, mas a bola passa. Não é? Ele vem correndo e pula de um prédio para o outro. Vamos ser de volta. O que eu quero dizer com isso, presta atenção, é que lá naquela região nós temos poderes, igreja, sobrenaturais. Igreja, nós temos filmes aí de trevas e tem monstros, demônios, e tem uns que retratam bem a realidade. Os bichos são ruins, são valentes e fortes, mas eu quero dizer para vocês, tomamos uma pílula branca, ou melhor, vermelha, que é o sangue de Jesus, e nós estamos prontos para... Amém? Diga assim comigo, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você falou lá, seu corpo está aqui, mas você foi lá agora declarar isso. Você tem que ir lá diariamente dizer aqui, o meu filho e minha filha. Aí você solta a palavra de Deus. Olha aqui, a minha saúde, a minha casa, o meu trabalho, o meu carro, a minha família no Brasil, a situação que se encontra lá no Brasil. Olha aqui, ó, você vai lá e vai falar a palavra de Deus. Deixa ele na cara do diabo, chulepe, e palavra de Deus nele. Se você está aqui, eu vou te amaldiçoar daqui no telefone e tudo mal vai acontecer. Não funciona. Não funciona. Você tem que dizer àquele que está dominando essa pessoa, dizer, olha aqui, na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno, saia da minha família, porque o Senhor já declarou que você será salvo, tu e a tua casa, você não tem poder de estar nele, eu quero sair. Deixa a pessoa lá. Ah, você pode fazer alguma coisa, amar essa pessoa. Eu ensinei para a igreja que eu aprendi uma coisa, pastor Gabriel, eu descobri, cadê dela? Aqui todo mundo descobre a coisa, eu lembrei de dela, ela não descobriu muita coisa. Que eu não tenho que amar e que gostar de ninguém, mas eu sou obrigado a amar as pessoas, não importa o que eles fazem. Essa é a marca de Cristo em mim, o amor de Cristo. Por último, a oração. Olha, a oração, eu queria que você levantasse agora. Olha a Rosé, deu fogo para ela, vai ficar bem espiritual. Agora que você já é o Nilo do filme, você tem poderes. A Bíblia ensina que a oração, ela vai de encontro ao coração de Deus. Eu quero dizer para você que a oração não vai lá no segundo céu, não vai lá no mundo espiritual. Sim, no espiritual, mas no mundo, como está escrito a palavra, regiões celestiais, esse mundo tenebroso, aonde os anjos e os demônios estão diariamente lutando, guerreando para o seu bem, para o bem do reino de Deus. A sua oração não vai lá, a sua oração vai no trono de Deus. Oh glória! O diabo não pode impedir a tua oração. Por isso que ele tenta dar a você desânimo. Eu não vou quarta-feira porque eu trabalho muito, culto todo dia. Ah, eu não vou lá não. Ah, eu chego lá, fico uma hora lá, chego lá na hora de comer. Igreja,
qual chamava Sussuarana, olha que nome bonito, onde era o almoxarifado da empresa. E eu plantei aquela planta debaixo de uma varanda, que tinha que chamar varanda do Brasil, varanda, né? Um pátio. E essa planta, eu não sabia que ela cresceu muito, ela foi crescendo, crescendo e bateu. Só que não podia mais quebrar, que já tinha consumido, é mais fácil cortar a árvore. A gente começou a notar que a árvore viu que não tinha caminho para passar ali, era ó. E cresceu. Foi um pé de manga. E o pé de manga cresceu bem pouco, mas sabe o que ele cresceu? Nós temos que ser assim. A gente quer crescer, a gente deve crescer, não é que quer não, a gente deve crescer e a gente encontra um obstáculo. Mas a gente tem que transpassar esses obstáculos em Deus. Quando Deus responde, os demônios tentam impedir aquilo que você já pediu. Se lembra agora tudo que você pediu ainda não chegou. Baseado no que você já ouviu aqui, baseado na história de Daniel, o que está acontecendo? Eu não mereço. Tu merece o quê, irmão? Ela se merece uns tapas de Deus. Um traseiro. Deus, como criança, eu estou falando assim, olha, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele já respondeu, já concedeu o desejo do vosso coração, igreja. A Bíblia não é mentirosa. O que Deus escreveu, Ele fala a verdade. Mantenha-se na verdade de Deus. Mantenha-se nas promessas de Deus. Ele disse, eu já enviei. Agora faça o seguinte, comece a lutar, a jejuar, a guerrear. Porque vai chegar na tua mão. Vai chegar na tua mão. Vai chegar na tua mão. Diga assim, já chegou na minha mão. Chegou na minha mão. Agora você tem que crer. Vou ficar aqui dizendo as coisas, repetindo. Vou falar bem na cabeça. Vocês têm que crer o que vocês falam. Amém? Amém. A oração tem poder. A oração inclina o coração de Deus a te dar a vitória. Amém? Amém. Aleluia. 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 Comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a receber agora as armaduras de fé da tua vida, a armadura de fé da tua vida, as ferramentas de Deus. Se lembre que você não pode andar fora da verdade. Você tem que estar o tempo todo calçado com o evangelho, com a bota da preparação do evangelho da paz. Você tem que ter o capacete da salvação. Você tem que ter o escudo da fé. Você tem que ter a espada do Espírito. Você tem que estar protegido. Você tem que estar pronto para atacar. Comece agora a pensar em versículos bíblicos que têm solução para o seu problema. Comece agora a plantar no reino invisível aquilo que você quer receber deste visível. Comece a plantar agora cura. Comece a plantar agora restauração. Comece a plantar paz. Comece a plantar alegria. Comece a guerrear. Vá de encontro àqueles demônios que foram especificamente levantados para tirar a tua alegria. Vá de encontro a ele. Diga a ele: a alegria do Senhor é a minha força. Olha que tristeza, está escrito no livro de Jó, que na presença de Deus até a tristeza em mim tem que se levantar, alegrando-se nele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando você disse que eu não podia estudar, eu vou estudar em nome de Jesus. Quando você disse que eu não podia trabalhar, eu estou trabalhando em nome de Jesus. Diga assim, ó, os demônios que estão lá na imigração, impedindo você de receber o documento, diga assim, ó, que Deus é a terra e a sua plenitude. Se Deus, Ele quiser, amanhã eu receberei o meu green card. Começa a lembrar essas coisas. Eu estou dando exemplo para você. São exemplos comuns aqui onde nós vivemos. Lá no Brasil começa a declarar que a falta de paz, a falta de segurança, em nome de Jesus tem que cair por terra, porque o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha segurança. Diga assim, ó, eu habito no esconderijo do Altíssimo, você que mora no Brasil, para que Deus derrame para
Aleluia. Aleluia. Não deixe o diabo trazer dúvida. Coloque o capacete da salvação. Não deixe. Não deixe seu coração dizer para você: isso é para os outros, isso é para você. Deus está dizendo: não é para você, isso é guerra espiritual. Aleluia. 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 Senhor, queremos andar segundo a tua palavra, ou seja, andar em fé. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque consciência no teu povo aqui presente, para que eles entendam que a guerra é vencida lá em cima, não aqui. Os nossos inimigos, eles podem estar aqui para tentar nos destruir, para tirar nossa paz, mas a minha oração chega ao teu trono e o Senhor já está despachando anjos para guerrear por mim e por esta igreja. Senhor, eu quero apresentar, ó Deus, as coisas que foram roubadas por falta de conhecer a verdade. Eu quero que você, agora que foi roubado pelo diabo, levante os seus braços, as suas mãos em direção ao céu. Permaneça o seu braço e a sua mão em direção ao céu por alguns segundos, porque eu vou dizer a você: quando aqueles homens seguraram o braço de Moisés, Deus dava vitória ao seu povo. Enquanto você estiver com o braço para cima, enquanto a sua visão está para o alto, enquanto o seu clamor está subindo, Deus está liberando neste momento a vitória sobre vocês. Eu começo a profetizar nesta hora que a palavra da verdade está se fazendo totalmente 100% verdade na sua situação. Deus está transformando, Deus está tirando o que tem que tirar, Deus está acrescentando o que tem que acrescentar. E estamos ordenando agora a todo governo, principado, hoxa da maldade, demônio, todo mal das regiões celestiais, para te retirar agora em nome do Senhor Jesus. Toda linha, toda raça de mal, toda raça de treva, todo demônio, recua deste povo, recua desta igreja, recua dos nossos filhos, em nome de Jesus. Libera os teus anjos, libera os teus anjos, libera os teus anjos, libera os teus anjos, libera os teus anjos da nossa casa, libera os teus anjos dos nossos familiares. Eu abençoo o seu marido, eu abençoo a sua esposa, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo os seus negócios, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo o seu corpo físico, eu abençoo tudo que você tocar, abençoado será, porque isso é a verdade de Deus em nossas vidas. Eu declaro a paz, eu declaro a alegria, eu declaro uma alegria de esperar em Deus, em nome de Jesus, em andar em fé, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, ande como soldado. Antes de sair de casa, se veste da armadura de Deus. Antes de sair de casa, ora. Antes de você enfrentar a situação, vai escondido, vai no banheiro, vai no carro, vai onde atrás, da onde você quiser. Não vai fazer xixi, não. Vai chegar lá e declarar a tua vitória em nome de Jesus. Ora, não importa se as pessoas te chamam de louco, ótimo. Porque a sabedoria de Deus para esse mundo é loucura, mas para nós é o dínamo de Deus.